Beleza, gravando. Então, só para contextualizar um pouquinho, tá chegando aí na gravação, né? A gente fez uma conversa inicial e agora a gente vai focar um pouco no processo, né? Tentar desenhar aí o que seria quais etapas e quais formas que a gente quer caminhar dentro desse projeto que, enfim, é algo como um e-book aí sobre paradigma regenerativo. Uhum. O que eu imagino é que, de repente, seria legal da gente compartilhar as experiências semelhantes que a gente já viveu e que tipo de processo ocorreu ali, né? Em termos enfim, frequência de encontros, qualquer coisa que caracterize esse processo. Talvez seja um bom lugar para startar isso. Só um comentário antes. Claro. Eu entendo que talvez aqui surja algumas particularidades e envolvam um tempo diferente do que geralmente envolve alguns projetos que são desenhados já com algumas metodologias específicas, né? Tipo o Dragon Dreaming, Teoria U, mas eu também entendo que essas são metodologias super experimentadas e com eficácia e eficiência super comprovada, assim, né? Então, acho que é algo a se considerar também, né? E são processos bem protocolados, assim, então a gente flui bem dentro deles, né? E aí, para mim, não faria sentido usá-los se a gente entende que aqui a gente vai viver uma dinâmica diferente ali, né? E aí, para isso, acho que essa conversa é super importante. Mas se, por outro lado, a gente achar que pode ser legal orientar esse processo, desenhar esse processo a partir dessas ferramentas, eu posso me disponibilizar para facilitar alguns encontros, ou facilitar o processo todo, enfim, com alguma dessas duas metodologias que são as que eu tenho mais experiência, e que eu acho que comportaria aqui a nossa tarefa. Eu acho que a gente que trabalha com essa realidade presencial de facilitação, seja em que método que for, né? A gente está vivendo agora um momento de, tipo, repensar isso, como é que se faz cocriações online, né? Porque, enfim, eu nunca fiz isso. E, enfim, hoje, pela primeira vez numa reunião com mais gente, todo mundo no mesmo arquivo, e aí falando, bom, então vamos substituir o post-it por caixas de texto dentro de um PowerPoint, né, de uma coisa de apresentação, para ir a gente escrevendo e conseguir também movimentar isso para ver como é que a gente vai achar a sequência, né? Então, já vai ser um exercício também para a gente fazer isso, construir esse processo online para cocriação mesmo. E aí testar, às vezes, isso. A gente tem essa coisa do check-in, check-out, já é possível de ser feito, mas outras facilitações de, às vezes, parar, assistir um vídeo de inspiração, uma coisa assim, pode ser que funcione, né? Eu acho que a gente teria que começar a pensar nisso mesmo. E eu também me coloco à disposição para ajudar nesse desenho enfim, registro de alguma forma desse processo, ou buscar algumas ferramentas que a gente tá usando também, que acaba facilitando isso. Eu fiquei animado com duas coisas sobre a fala. Uma, em primeiro lugar, é Ju seu nome, né? De ideia. Da Ju sobre o Dragon Dreaming e sobre o processo U. Acho que seria interessante ter algum tipo de processo potencialmente, e o que eu vejo nesse sentido é você já tá fazendo, a gente pode aprender sobre isso, né? Então, ter já um desenvolvimento de capacidade, se for interessante para o grupo escolher um processo que a gente quer aprender mais sobre, que alguém possa ter mais experiência, e daí já é um item que todo mundo pode aprender e se desenvolver. E aí, em relação à facilitação de processo online, a empresa onde eu estou trabalhando, isso está muito vivo, assim, todos os nossos, a gente trabalha em vários países, em todos os lugares é o mesmo problema, de tudo virando virtual. Então está tendo uma conversa muito ativa de ferramentas, metodologias de facilitação digital.
e isso é uma coisa que eu posso me dispor também a trazer, sei lá, eu ouvi você falando da sua experiência do PowerPoint compartilhado, tem umas 2 ferramentas diferentes que a gente está testando para que tenha esse mesmo efeito de usar post-its, mas que são para facilitação e para design colaborativo, que eu posso trazer e me oferecer para passar. E daí isso também já é outro desenvolvimento de capacidade que pode ser interessante para o grupo. Mas são as coisas que me vêm. Só para dizer também que eu adorei a ideia de a gente ter um processo talvez inspirado. Eu pessoalmente tive uma experiência muito legal ano passado de Teoria U, o ULab 2X, e eu acredito muito nisso também que o Lucas falou, que a partir de agora a gente vai ter, né, processo de facilitação digital, e eu acho que essa questão da gente poder aqui praticar essa capacidade, né, de lideranças digitais regenerativas, não só de ferramentas, né? Mas talvez como que a gente pode praticar o processo de facilitação para despertar as pessoas, né, para um ser mais, né, criar mais proximidade dada a nossa distanciamento virtual. Acho que pode ser muito legal a gente experimentar não só a parte tecnológica, mas toda essa, e acho que com certeza a Ju tem muita experiência nisso. A Flávia tem experiência nisso também, né? Ela que podia... Pena que ela não tá aqui. Mas acho que ela ia ter algo... Eu sinto que ela teria algo para dizer agora. Sim. Gente, eu vou ter que sair aqui. Eu não sei que hora vocês estão pensando até em falar, mas vocês estão gravando também. Qualquer coisa eu vejo como vocês resolveram. Mas se a gente vai marcar algum novo call essa semana? Tem algum pensamento com relação a isso? A gente vai ver isso ainda, Maria. Enfim, vai fazer parte dessa... A gente vai ter às 8 agora. Tá. E eu queria fazer assim, eu ia deixar mais para frente, mas já que você vai sair, eu gostaria de adiantar um pouco essa pergunta para você responder rapidinho. Acho que uma coisa legal da gente fazer é perguntar, enfim, como que cada um sente que pode ser mais útil nesse processo e que está de acordo com as suas possibilidades, disponibilidades e habilidades também, né? Então a pergunta é, como que você acha que você poderia contribuir melhor para essa nossa iniciativa colaborativa? Então, eu acho que... Só vou carregar meu computador aqui, peraí. Eu acho que eu venho escrevendo para a Emerge, que é um site alemão, e, enfim, escrevi para o Projeto Colabora, e sempre... então, tenho uma experiência com a edição do texto, né? A parte mais prática, assim, de pensar nele num formato mais claro. Posso ajudar nisso, assim, nessa edição. E acho que posso, se for essa ideia de cada um escrever mais com a sua vertente, acho que super posso produzir um texto sobre regeneração, minha perspectiva, as coisas que eu venho trabalhando, falando sobre o documentário também. O diretor lá da plataforma alemã veio falar para a gente relançar o documentário nesse momento, e acho que poderia ser nesse artigo também um chamado para assistir, assim, não esse só, mas, por exemplo, eu posso também trazer outros filmes sobre regeneração, trazer uma curadoria de documentários, dessa parte de audiovisual mesmo que eu venho trabalhando. Acho que poderia ser bem rico, assim, porque o que eu venho estudando muito é sobre a questão do imaginário, né, e a criatividade, né, como que isso é chave, como que isso é bloqueado por esse sistema que te coloca num paradigma de escassez e você não consegue pensar nada além do que dessa escassez possível. Então, acho que nesse momento, né, onde o pessoal fica maluco comprando papel higiênico nos Estados Unidos, é muito necessário esse paradigma de a terra sustenta, a terra está aqui, como é que a gente pode produzir uma resiliência. Então, acho que poderia ter uma curadoria nesse sentido, assim, também, fora do texto, que eu poderia vou produzir, mas também fazer uma curadoria, assim, de cinema e até coisas de ficção também, que tenha coisas sobre futuros possíveis, desejáveis. Acho que poderia ser bem
interessante, assim. Outra coisa que eu acho que eu poderia contribuir, eu não sei qual foi como que vocês pensaram na divulgação do e-book, se era Kindle, enfim, o que que era. Acho que nesse momento, muitos jornais e lugares de grande alcance de população estão sendo mais abertos para esse tema. Então, eu acho que a gente poderia pensar em, tipo, como divulgar esse artigo como um manual no Globo, sabe? No jornal, na Folha, sabe? Eu acho que a gente poderia pensar em como tornar isso mainstream, assim, tipo, e eu posso ajudar porque eu tenho muitos contatos nessas áreas, assim, pela meu jornalismo e teatro, cinema. Então, acho que poderia ser muita coisa. Assim, por exemplo, eu estava pensando... você abriu a gravação? Eu ouvi um eco. Ou só estou eu doida aqui? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Então, mas basicamente é isso, Felipe. Acho que poderia ser essa colaboração também, de pensar como que a gente pode elevar o alcance disso. Assim, por exemplo, eu tenho também alguns amigos que trabalham com isso, que são meio influencers. Então, talvez a gente poderia trazer alguém que trabalha com regeneração, mas que tem, por exemplo, o André Carvalhal, que é um cara que fala para o grande público sobre regeneração, tem uns posts bem interessantes, assim, e como trazer pessoas, e claro, pessoas que também acho que poderiam ajudar nisso, tipo, dessas que a gente vem entrevistando, né, também poderiam nos ajudar de alguma forma, tipo, o Capra. Acho que seria muito interessante ter essas figuras que de alguma forma eu tive contato por causa do documentário, sei lá, nos ajudando, ou então participando de um Zoom com a gente, sabe? Como potencializar isso mesmo, assim. Acho que eu poderia ajudar como ajudar para potencializar, assim, de verdade. Valeu, Maria. Olá, gente. Eu acabei Muitas contribuições. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Rodrigo, então, acabei não falando. Eu acho do cacete a Maria poder trazer essas possibilidades e contribuições, assim. Eu agora, assim, eu tenho 2 textos que eu escrevi que eu posso compartilhar. Eu não sei aonde eu compartilharia esses textos. E, assim, pelo que eu estou sentindo de toda a conversa, eu acredito que esses percursos e caminhos a gente vai conseguir entender melhor com o passar da carruagem mesmo, conforme a gente for caminhando nos próprios processos, assim. Então, assim, o que eu tenho para contribuir hoje são 2 textos e, enfim, estou disponível para a gente escrever junto, para todo esse processo de partilha e vou acompanhando o que a gente vai... Eu acho que a gente vai entender muito isso, muito mais no processo mesmo. Eu estou muito assim tentando identificar, por exemplo, né, tudo que a gente está vivendo com esse fenômeno agora mundial, com essa pandemia, o que também esse vírus nos traz como um agente regenerador, né? O vírus, de certa maneira, pelo menos assim, ao que eu tenho visto, tem sido um puta agente regenerador. Eu acho que o maior dos agentes regeneradores que a gente até hoje pôde verificar, ouvir. Enfim. Valeu. Alguém quer fazer alguma observação, algum comentário? Só uma coisa que eu tô... bem rápido, eu tô criando uma pasta no Drive aqui. Vou soltar aqui, porque a gente... Quem quer falar, Elisa? Ia falar. Eu acho que eu também estou nesse momento de já ficar 2 dias em casa e vivendo essa quarentena, tá me fazendo refletir muito, e aí reler coisas e já tá escrevendo sobre, assim, tipo, alternativas sistêmicas nunca foram tão bem-vindas dentro desse contexto de agora. E aí, tipo, entra aquela questão de, tipo, será que não é a hora que o corona vai ajudar a gente a repensar esse produtivismo
enfim, todos o bem viver dos povos latinos vão ser resgatados de alguma maneira. E aí, tipo, acho que dentro dessa perspectiva que a gente falou do Brasil, né, ser um agente potente dessa cocriação, também me motiva isso da gente fazer um material autêntico nosso dentro de uma rede que ela é conectada mundialmente, mas que ela coloque tipo como expoentes, tipo autores e projetos que estão dialogando com a perspectiva local mesmo, que é um pouco do que a gente dentro do Moara vem colocando muito, né? Que é como é que a gente supera esse momento de extrativista mesmo, e como é que a gente começa a difundir conhecimento a partir de tipo técnicas e práticas locais. Então é muito isso que está emergindo das conexões que estão partindo de Belém e dessa minha relação com a floresta e com a complexidade das águas e desses povos também dali. Então, eu vejo como uma potência desse material ser desfrutado o processo da construção dele do jeito que a gente está fazendo e como for mais confortável, com um tom também de responsabilidade de cada um, de quanto pode oferecer de tempo e de interesse, né, em coproduzir isso. E eu tô super a fim de fazer por mim, pelo projeto, pelo mundo, pelas coisas que eu quero ver surgir a partir disso, por estar mais conectada com essa rede, que eu tô no grupo já faz um tempo, mas que eu nunca consegui interagir mesmo com mais gente, a não ser tipo 2, 3 pessoas, né? Então acho que é um bom momento para isso. Eu gosto muito de ter esse grounding, né, vamos dizer assim, territorial um pouco, né? Agora, mas a minha cabeça vai lá também no que a Lu falou um pouco antes, que eu também concordei, que é a multiplicidade de perspectivas, né? E nisso, enfim, a gente está falando de problemas também que são globais. Então, eu acho que uma sopa bem temperada é, na verdade, o que provavelmente a gente vai fazer aqui. Vai ter D&D, vai ter temperos da Índia, do Marrocos, vai ter tudo. Eu gosto muito, assim. E também, assim, tendo em vista que a gente está encaminhando aí para a hora, um pouco ainda, né? Mas já também levando a pergunta do Felipe um pouco mais adiante, né, em termos do que eu sinto que eu posso contribuir nesse momento, a minha sensação é que eu consigo fazer bem um papel um pouco de animador desse processo, né? No sentido de, não muito bem abrir a sala do Zoom, há tempo, mas né, puxar os chamados, de estar ali relembrando, contextualizando, de dar essa liga ao que é isso. Eu ainda não me senti chamado a escrever um texto, isso é curioso, né, sobre o assunto. Talvez isso seja algo que aconteça durante o processo. Mas também esse olhar um pouco mais de entrelaçar as coisas é onde eu possa contribuir agora, né? Essa história do mapeamento semântico, enfim, tudo o que permeia os textos, eu acho que eu fico satisfeito. Então, só para pontuar isso, agora eu também não quero deixar morrer a conversa que já estava acontecendo, né? Dos diferentes tipos de facilitações que a gente pode viver durante esse processo. E eu, nesse momento, agora, eu me sinto desamparado, desequipado mesmo, né? Para dizer, olha, é melhor a gente tentar, né? Ou a teoria U, ou o Dragon Dreaming,
porque eu não conheço muito deles, na verdade. Idealmente, para mim, eu ficaria muito feliz se eu pudesse saber mais dessas metodologias durante o processo como um todo. E aí a minha pergunta, né, que eu deixo, acho que um pouco até mais direcionada para a Ju, mas também para outras pessoas que já viveram esses processos de facilitação, essas metodologias, é se essas metodologias elas têm uma modularidade, né? Se elas são modulares no sentido de a gente poder aplicar partes em diferentes momentos do processo ou misturá-las, como é que seria isso, né? E que tipo de preparo a gente tem que fazer para isso, né? Como coletivo. O que me vem à cabeça, de repente, a gente vamos fazer um encontro onde a gente vai tratar dessa iniciativa a partir do olhar de uma metodologia, fazer um outro encontro onde a gente olha a partir do olhar de uma outra metodologia. Não sei se essa é uma abordagem boa. Eu fico se dá para misturar isso aí um pouco também. Eu acho que isso seria um outro processo que a gente pode estar fazendo também. Mas eu acho que se misturar com o que a gente vai trabalhar aqui pode ficar confuso, até atrasar um pouco o processo de criação, de cocriação. Mas, assim, eu super partilho desse desejo também, de olhar para essas metodologias e como, o que a gente pode, digamos, de certa maneira, alterar e criar novas possibilidades a partir dessas metodologias. Eu acho uma puta pesquisa, algo bem interessante, assim, que eu me interesso muito de estar fazendo. Posso fazer uma... tá, pode falar, mano. Eu não sei se também se é fugir completamente do que a gente está se propondo a fazer aqui, mas uma das coisas que eu acho que eu posso oferecer até é que o ano passado, nesse processo que eu fiz de teoria U, chama Societal Transformation Lab, o projeto que eu fiz ganhou certa visibilidade lá com o Presence Institute, tanto é que eles pediram para eu apresentar o projeto na conclusão do curso. O Otto Scharmer veio para o Brasil, a gente ficou umas 5 horas juntos, e eu criei uma certa proximidade com eles. E hoje eles lançaram um novo curso chamado Gaia, que é Global Activation of Intention and Action. Vai ser um programa de 14 semanas, que basicamente eu não sei o que vai ser, acho que eles devem ter criado isso hoje, mas é uma semana inhale, outra exhale. E o que eu vi aqui é no inhale, eles vão dar inspirações, e no exhale é algum tipo de ativação das nossas redes locais. Então, estou pensando que talvez a gente usar, que é muito a partir a teoria usa muito sense-making, né, a partir do que está emergindo, que eu acho que talvez nesse movimento de disrupção intensa faça mais sentido do que um Dragon Dreaming, né? Em vez da gente sonhar, a gente sentir o que está emergindo. E eu não sei, eles não devem seguir o formato tradicional da teoria U, mas potencialmente seria um formato que a gente poderia usar. Só que ele já tem aí um time frame aí de 14 semanas, aí seria, dá o quê? Quase 3 meses. Aí não sei se vocês têm interesse, se faz algum sentido, a gente vê no que vai dar. E é gratuito. Eu vou mandar para vocês. Eu mandei há pouquinho lá no nosso WhatsApp também. A gente estava super em sincronia aqui. O do Gaia? Aham. Tá. O que mas foi... Não, só ia falar assim, para mim seria muito legal, acho que justamente porque eu criei uma intimidade com eles e com certeza qualquer coisa que eu fosse me envolver, com certeza ganharia o apoio e visibilidade por parte deles. Aí mandei para você. O que eu pensei acho que foi ótimo te ouvir falando disso, porque me veio uma sugestão. A gente começou a falar bastante de metodologias, e nas metodologias a gente quase, ao invés, né, de mergulhar, de pensar, nossa, como a gente mergulha no nosso tema, quase como que a gente mergulha em estudar todas essas metodologias e descobrir, na verdade, o que a gente tem que mergulhar, ou quer mergulhar, né, tá pretendendo mergulhar aqui, são nas várias lentes sobre regeneração.
né, e não sobre nas várias metodologias que talvez poderiam nos ajudar a mergulhar na regeneração, que são caminhos incríveis também. Eu adoro todas elas e acho que seria muito legal ouvir sobre elas também. Mas só pelo que a gente estava falando, com essa sugestão da Mônica agora, que eu pensei que poderia ser uma ideia legal, aí vocês dizem o que vocês acham, a gente podia propor, ao invés de um ciclo grande, né, como o próprio Gaia do Presence, que eles acabaram de lançar, um ciclo inicial, que talvez vire uma outra coisa, mas a gente tem que primeiro dar o primeiro passo para saber onde que ele vai levar a gente, né? Um ciclo de inspiração e expiração, como a Mônica falou. E o que eu tinha pensado? A gente podia fazer um primeiro encontro, não é um próximo encontro, não, um primeiro encontro, que aí a gente combinasse com o grupo inteiro, de todo mundo, de cada um preparar a partir das suas lentes, o que gostaria de compartilhar sobre as suas lentes em relação à regeneração. E a gente vai, porque só aqui nesse papo a gente já foi ouvindo, nossa, que legal, a Mônica fez esse projeto lá quando ela estava no Presence, nossa, que legal que a Maria, quando estava fazendo a formação na Schumacher, viveu essa experiência também, olha que legal, que o Lucas acabou de voltar, está 6 meses aqui. Então, acho que a gente faria um primeiro ciclo de inspiração e a gente, no final dele, a gente decide como que a gente, a partir todos transformados a partir das fontes uns dos outros, né? Porque a gente vai sair um pouquinho com essa leitura coletiva, não só da nossa, mas da lente dos outros, a gente combina uma primeira expiração no sentido de, beleza, como que a gente, dentro das outras redes que a gente faz parte, ou juntos ou individualmente, dá um primeiro passo de já compartilhar alguma coisa sobre isso. E aí a gente define se a gente quer fazer mais uma rodada de, a partir disso, metodologias e criar alguma coisa. Enfim, a gente vai entendendo quanto fôlego a gente tem, né, de respirar. Era isso. Legal, Gustavo. Enfim, acho que diz muito com o que eu estava anotando aqui. Nessa questão do tempo, eu acho que essa oportunidade que a Mônica trouxe, acho que é interessantíssima como um desdobramento emergente de tudo que a gente está fazendo. Então, acho que, se eu entendi bem, que ela talvez esteja procurando um time para poder, né, enfim, eventualmente fazer isso, eu acho que esse time pode sair dessa rede, pode ser um desdobramento disso aqui, né? Mas o que eu estava enxergando para esse nosso processo, sem querer atropelar o processo em si, é algo mais rápido, assim, de fazer um ciclo, eu pensava assim, de 1 mês, assim, sabe? Eu particularmente, estou sendo bem honesto sobre a minha percepção particular, assim, né? Eu não gostaria de ficar, assim, sabe, estendendo demais, sabe, um encontro que reúne 1 hora e não chega muito em lugar nenhum. Então, assim, eu imaginei que poderia ser um ciclo de 4 semanas, 5 semanas, talvez, a gente fizesse esses passos assim, de sentir de uma forma mais acelerada, até porque, teoricamente, agora a gente tem um pouco mais de tempo, mas acho que isso é só na teoria, vamos ver como é que vai acontecer realmente. E aí, depois desse primeiro ciclo, poderia ter um segundo ciclo de acabamento, né, de edição, etc. Então, eu acho que eu ficaria muito feliz se eu visse isso acontecendo assim, mais ou menos nesse prazo de tempo, de 1 mês. E outra coisa que tem relaciona direto com o que você, Gustavo, comentou, é que eu tinha notado aqui, que acho que seria muito legal, se cada um trouxesse uma peça assim, de conteúdo. Você falou já de cada um trouxesse uma visão, eu pensei menor, assim, eu pensei que cada um pudesse trazer um vídeo curto, ou que seja um documentário, mas enfim, se for, porque como todo mundo vai trazer se cada um trouxer um filme aqui, a gente vai demorar 1 mês só para assistir tudo, né? Mas assim, um vídeo curto, um texto, fala assim, isso aqui representa mais ou menos o que eu estou pensando, assim. E aí se limitar a uma peça, aí cada um vai ter que escolher muito bem, assim, né? Então, sei lá, foi uma ideia que eu tive como uma forma de sentir o campo, assim, né? Ver o que cada um tem ali para revelar, né? Coisa nesse sentido. Além de, eu acho que a gente já poderia dar prosseguimento
imediato assim para o mapa, né? Que é isso, a gente faz lá, não sei onde, mas cada um já colocaria as palavras que identifica, né? Eu queria comentar uma coisa e responder. Alô, pode falar, Lu. Oi, não, é porque uma coisa que eu, ouvindo todo mundo falar, me veio também, era da gente pensar quais as intenções de cada um, sabe? Porque eu vejo assim que, por exemplo, eu não tenho a intenção de tornar isso grande, conhecidíssimo. A minha intenção é uma intenção de troca. Então, como é que eu recebo outras perspectivas? Como isso me alimenta e como eu posso colocar isso dentro da minha rede, sabe? Então, por exemplo, essa é a minha intenção. A intenção do Felipe pode ser outra, a intenção do Gus é outra, a intenção... Então, eu acho que a gente alinhar intenções seria importante, porque senão a gente vai deixando pessoas sozinhas pelo meio do caminho. Aí, por exemplo, se for, vamos transformar isso em 14 semanas do MIT, lá da teoria U, não me interessa, totalmente. Então, talvez eu possa me juntar com outra pessoa daqui que também se interessaria de fazer uma perspectiva semelhante à que eu estou pensando. E aí a gente ainda assim não deixa ninguém abandonado, sabe? E aí eu penso que talvez alinhar essas intenções seja importante, assim, porque eu estou sentindo, por exemplo, a gente falou muito de método, a gente está preocupado em usar um método, mas eu não sinto que a gente está alinhado energeticamente, por exemplo, sabe? Quais as nossas intenções, o que a gente quer com isso, como a gente pode trocar pessoa para pessoa antes de se entender como grupo. Eu não sei, eu estou um pouco perdida. Então, o comentário que eu queria fazer é nesse sentido, Lu. Quando a gente trabalha em grupo, antes da gente tomar uma decisão, a gente decide como a gente quer tomar a decisão, para a gente garantir que os processos sejam colaborativos. Se não, quem tem um perfil mais de liderança, ele vai dar o tom, assim, ele vai sair na frente puxando o carro e quem dá conta vai junto, assim. Então, nós somos muitas pessoas que pouco nos conhecemos e que queremos fazer algo juntos. Então, eu acho que se a gente quiser aproveitar o máximo do potencial da inteligência coletiva, é bom que a gente adote alguma medida de gerenciamento dessa inteligência, né? E que isso seja feito não através da figura de uma pessoa, mas aí sim através de alguma metodologia, porque aí a metodologia ela gerencia essa inteligência e não personifica esse processo, que no caso as lideranças fazem naturalmente, assim, né? Então, acho que a gente trabalhar com uma metodologia de desenho de projetos que serve justamente para isso, para projetos que querem nascer e serem co-criados e colaborativos, evita a gente de lidar com esses altos e baixos aí dessa dinâmica de forças que naturalmente acontecem entre as pessoas e nos grupos, né? E aí, por exemplo, a primeira etapa do Dragon Dreaming, que é o sonhar, uma primeira prática que a gente faz é um círculo dos sonhos, onde a gente colhe a intenção das pessoas, porque realmente não dá para começar um projeto sem checar o que faz sentido para elas, né? E sem deixar morrer o sonho pessoal para fazer nascer um sonho coletivo, né? Então, e aí o que eu queria esclarecer, Danilo, a partir do que você perguntou, é que o Dragon Dream ele tem uma pegada muito mais ágil, assim, sabe? Ele é mais enérgico e mais divertido. E agiliza os processos, e ele é bem mais focado e bem protocolar, assim. Então, no sonhar a gente faz círculo dos sonhos, depois a gente tem as metodologias colaborativas para definir propósito, definir objetivos, a gente monta um fluxograma que é super sistêmico e que é feito de maneira também colaborativa, com tarefas, mas tudo bastante específico, assim, não dá muito espaço para a gente se perder, por exemplo. A teoria U traz muito mais sensibilidade, assim, e ela é menos protocolar, apesar de ter as práticas, ela trabalha mais com isso, de sentir o campo, ela vai estar sempre atenta para que a gente seja desenvolvendo as nossas capacidades pessoais durante o processo, abrindo mente, coração, vontade. Ela pode trazer um tempo diferente, que é um tempo mais profundo, assim. O Dragon Dream trabalha com um tempo mais
agilizado. A partir do que vocês trouxeram, eu tenho a sensação, apesar de essa ideia da Mônica balançar super meu coração, eu tenho a sensação que o que está emergindo aí desse encontro é algo mais rápido no estilo Dragon Dreaming aí, mas não sei, posso estar enganada também. E também acho que só com o que eu trouxe aqui sobre essas duas metodologias é difícil de construir uma imagem do que é mais adequado ou não. Aí eu acho que a gente segue conversando, mas eu queria destacar aqui. É natural, eu vejo, dentro dos grupos, que a gente gaste um tempo discutindo como que a gente vai fazer os processos. E isso é super importante, porque depois que a gente escolhe como que a gente quer fazer o processo, a gente flui no processo. Mas se a gente entra no processo sem tomar algumas decisões de base que vão fundamentar o processo, a gente pode ficar um pouco confuso. Então, decidir como a gente quer decidir e não só soltar as sugestões e vamos ver quem pega, eu acho que faz parte, assim, os projetos que eu conheço que são co-criados, que são colaborativos, passam por isso mesmo, e mesmo que a gente não escolha nenhuma metodologia específica, a gente escolhe como a gente, pelo menos, vai pautar as coisas, né? A gente cria a nossa própria metodologia, assim, encontro a encontro, né? Então, acho que isso super faz parte. Eu queria só trazer que diz respeito com tudo isso, um pouquinho mais de contextualização, assim, né? E como que as coisas vão se transformando, se ressignificando, né? Mostrando a impermanência aí. Porque essa iniciativa, ela começou com uma intenção muito clara, extremamente objetiva, né? Já tinha uma metodologia de trabalho que foi usada na primeira escrita, que era uma metodologia bem aberta e solta, já tinha uma plataforma. Então, assim, já tinha algo... não é muito estruturado porque faz parte da estrutura, né, Danilo? Acho assim, se é aberta, se a própria estrutura ela é bem livre, é um jeito que o Danilo gosta de trazer e que foi o resultado do primeiro trabalho. Então, as intenções, elas estavam muito claras, e a gente já teve um primeiro encontro que a gente discutiu isso também. Só que, infelizmente, enfim, vieram poucas pessoas, né? Eu, Danilo e a Carol, e agora, então assim, a princípio a gente chegou como se a gente estivesse numa segunda etapa, mas eu acho que, na verdade, a gente está voltando e faz todo sentido voltar mesmo, e falou, opa, não, agora a gente chegou num grupo muito legal, num time assim, super interessante, e aí sim faz sentido, então, essas perguntas de vamos ver o que a gente quer mesmo desde o início. Mas só quis trazer isso porque era um processo que já vinha assim, numa linha do tempo, com alguma estrutura, mas que eu, particularmente, estou super feliz em repensar tudo que já foi feito, né? Talvez seria legal ouvir o Danilo também nesse sentido. Eu também acho que é uma outra configuração, portanto, uma outra história, né? Completamente. E acho muito importante mesmo estar no mesmo lugar, né? Iniciar isso a partir do mesmo ponto de partida, não necessariamente das perspectivas, né? Mas pelo menos do que a gente entende como importante, ou, né, as intenções, como a Lu colocou. Nesse sentido, e já pensando um pouco assim, próximos passos, o que eu penso, assim, né? Acho que a gente não vai conseguir definir aqui, né, vamos usar a metodologia, né, qualquer uma das que a gente citou, mas eu gosto muito da ideia de pensar essa coisa dos ciclos, né, como o Gustavo introduziu. E aí, pensando no que já foi colocado, né, o Felipe colocou, da gente pensar num ciclo aí, né, no próximo encontro, onde a gente tem um ciclo rápido, de trazer as nossas perspectivas, de repente algo que a gente possa fazer também é trazer as nossas intenções. E aí a gente realmente se debruçar sobre ambas, claro que em momentos separados, para entender, assim, literalmente de onde é que a gente está vindo, tanto em termos de como a gente entende esse assunto, quanto em termos daquilo que a gente quer fazer com ele, ou que a gente quer fazer por aqui, né? Eu vejo isso possivelmente acontecendo num próximo encontro. Se a gente for pensar um formato, olha, vamos nos reunir de novo por 2 horas, né, como foi hoje. 1 hora a gente
compartilha as intenções, né? Acho que é até importante fazer isso primeiro. E a gente tenta ali, não sei se a gente vai conseguir fazer isso em 1 hora, de repente um ciclo vão ser de 2 encontros. Mas a gente tenta ali chegar em... a partir das intenções decidir o que a gente vai fazer, né? O que é que a gente vai fazer, se a gente vai lá bater na Globo ou se a gente vai fazer um zine e espalhar nos banheiros públicos do Rio de Janeiro. A gente pensa nisso e depois, numa outra fase, numa outra etapa do ciclo, a gente pensa nas referências. E aí, a partir daí, a gente começa a construir uma linguagem comum, né? E acho que isso pode funcionar de repente, né? Pensando aí nesses próximos passos. Eu gosto de, inclusive, fazer esse momento de intenção para não ser solto, né, e para caber no tempo que a gente tem, facilitado dentro da atividade de Dragon Dreaming que a Ju comentou. Né? E aí meio que a gente... eu acho que seria bacana. Eu também. Não sei o que a Ju acha. Pessoalmente eu ia adorar aprender sobre Dragon Dreaming. Eu acho que é uma metodologia legal. O pouco que eu conheço me anima. Mas uma pergunta que eu tenho para colocar, desculpa, a gente tem 1 minuto, eu quero levar atenção para isso, mas então esse movimento está se transformando, ele pode vir a ser outra coisa do que ele era no último encontro, mas o que permanece, a pergunta que eu trago, né? Então a gente continua conversando, o recorte aqui ainda é cultura regenerativa, ele é o formato, o e-book, ele é o tema, ele é o espaço entre nós, esse grupo, o que se conserva nesse organismo que está se transformando? É a pergunta. Boa pergunta. Excelente. Posso dizer que para mim se conserva, assim, né, que eu acho que é a temática. Eu acho que o formato, o que vai sair, até o próprio grupo provavelmente, né? Se a gente estiver comunicando ali no Emergir, eu sei que, por exemplo, Carol vai chegar, né? No último encontro, mas não está aqui. De repente, algum de nós não vai poder continuar. Então, eu acho que o que permanece é a temática. Eu gosto dessa colocação do Danilo de fazer esses 2 pontos, de trazer referência e intenções, que foi uma coisa que a Lua também colocou para um próximo encontro. Eu acho que a temática está válida e eu também eu acho que a construção de alguma coisa que vai emergir depois dessas intenções e dessas referências que a gente vai trazer é o que vai começar a guiar do que a gente vai produzir de fato, assim, né? Materializar ou tangibilizar ou escolher fazer. Se vão ser encontros maiores de ciclos de conversa, se a gente vai fazer um ciclo mais curto. Eu também estava com uma intenção de fazer uma primeira rodada de um ciclo mais curto, de 1 mês de produção, de encontro e de ser um pouco ágil nessa produção, porque tipo, eu encaro que nessa rede tem já tipo maturidade dos conhecimentos e um desejo de compartilhar essas coisas um pouco mais fluido, assim, um pouco mais rápido, não fluido lento. Pode ser essa um pouco também já trazendo a minha intenção, né? Como a gente acabou entrando aí nesse lugar das metodologias, uma proposta que eu tenho é que a gente possa iniciar esses ciclos, né, na data que a gente for determinar, e que a gente meio que se organize para que cada um tenha um tempo para fazer essas colocações. E aí poderia ser 10 minutos que cada um colocasse, né, a sua visão sobre regeneração, suas intenções, e aí a gente poderia ir meio que estruturando um cronogramazinho desse ciclo. E aí, a partir disso, desse desdobramento, eu acho que esse processo pode ser muito rico, até para a gente criar um certo laço que a gente ainda não tem. Então, assim, eu conheço o Dan, conheço a Maria,
Então, assim, saber o que vocês estão produzindo, o que vocês estão viajando, como vocês se inserem nesse universo da regeneração, pode ser muito rico para a gente poder começar a se alinhar, né, nessa cocriação. Bom comentário. E pensando um pouco no que o Gustavo disse também, eu pergunto a Ju se assim, o Dragon Dream seria algo legal para a gente pensar para guiar esses ciclos, e se né, a partir um pouco também do que o Rodrigo colocou. Eu não sei muito como funcionaria o Dragon Dreaming, mas eu imagino que as pessoas teriam espaço para compartilhar suas perspectivas, em outro momento também intenções. Acho que Legal, gente. Eu acho. Eu vejo duas possibilidades. Uma é a gente vai. Vou falar que eu acho que está menos próximo primeiro. Uma é a gente pega o roteiro do Dragon Dream e vai seguindo passo a passo, e ele é a nossa estrela guia. E aí, mais ou menos, é isso. O círculo dos sonhos, depois a gente define objetivos, depois a gente define um propósito do projeto, depois a gente monta esse fluxograma sistêmico, bem legal, divertido, depois divide, delega tarefas e responsabilidades, depois a gente define tempo, sempre a gente vai estar checando e celebrando e avaliando e fazendo momentos de silêncio no campo, tem tudo isso também. Uma possibilidade é essa, e a outra possibilidade a gente não segue o Dragon Dreaming, mas a gente usa as práticas quando a necessidade delas foi indicada, que foi o que acabou de acontecer, né? A Lua trouxe, mas e a minha intenção, né? E a de todos nós, como que a gente faz, como que integra isso? E aí depois o Gustavo trouxe, o Danilo trouxe, a Elisa também. Então, a gente viu aqui, emergiu que seria necessário colher os sonhos e as intenções de cada um. Tá, e o Dragon Dream tem o Círculo dos Sonhos, então a gente pode colher as intenções a partir dessa prática facilitada. E aí, encontro a encontro, a gente vai vendo o que vai sendo requisitado, e aí eu posso ficar nesse lugar de, acho que dá pra gente usar essa prática aqui para isso. E aí eu poderia facilitar, e lembrando que essas práticas, o facilitador, ele deveria não aparecer, né? Então a ideia é que a voz seja a voz de quem está fazendo o projeto, né? De todos. São duas opções. E aí, talvez, uma coisa que eu posso fazer é enviar para vocês todos esses passos, eu tenho um documento com isso, para que a gente possa digerir isso também e checar se faz sentido ou não. legal. Eu da segunda opção, assim, né? Da gente ir utilizando aquilo que de repente se mostra necessário com o olhar de quem entende, né, onde cada peça se encaixa ali. E aí, assim, já também pensando no próximo encontro, acho que a gente pode até framear, né, fazer um frame como um ciclo dos sonhos nessa coescrita, de repente, né? Não sei se isso faria sentido para a gente entender essas intenções e onde que a gente vai chegar. E aí a gente deixa as referências para um outro encontro daí e foca mais na nossa vontade com essa coescrita. O que vocês acham? Eu gosto. Gosto do Dragon Dreaming, fatiado, como a Ju trouxe, né? Vamos vendo o que cada momento pede. E acho também legal a gente partir primeiro de um lugar, né, interior, para depois a gente trazer essa questão das referências. Até porque eu acho que isso vai tomar muito tempo nosso, essa questão das referências, e aí vai ser uma reunião grande, em que essa etapa, ou ela vai tomar conta de todo o espaço das intenções, ou vice-versa. Então, eu concordo de ser separado.
Eu acho que são 2 encontros longos, né? Cada um dos dois. Gente, eu tô prestando atenção aqui com o tempo. São 8h10. Acho que ia ser legal a gente ter uma disciplina de tempo também, assim, pra gente inaugurar nosso encontro. Que, sei lá, fica mais realístico de ficar motivado para continuar. Acho que avançamos bem. Yeah. Sim. Só uma última coisa. Vai lá, Felipe. Não, só quero compartilhar que eu achei assim, um time maravilhoso. Assim, acho que de todos os encontros, assim, aqui eu achei que tem uma complementariedade, uma vontade, uma potência assim, que está me animando muito. Então, tô animado com isso. Acho que o Dani... Voltei. Não, vai dar samba, com certeza. O Rodrigo vai escrever um samba depois pra gente. E aí o que eu tava pensando... O samba deve ter. Depois, o que eu tava pensando se a gente já tenta pensar num dia aí para esse próximo encontro. Semana que vem. Talvez semana que vem. E vocês acham que quarta-feira, meio que o mesmo horário, é uma boa, ou a gente tem que fazer outro dia? Não? Quarta não, gente, eu vou dar um spoiler que a gente vai atravessar essa história aí, coronavírus, através do trabalho que reconecta da Joana Meis, Tecnologia Profunda, seguindo lá a espiral do gratidão, honrar a dor, etc, etc. E aí a gente marcou na quarta, então... Tudo bem, por mim tudo bem a gente pensar outra data. Terça? Quando vocês puderem, eu posso. Só não segunda. 6. Tô de quarentena, tô podendo qualquer hora. Terça ou quinta. Acho que a gente pode partir, então, quarta, vocês não podem, a Lu não pode segunda, a gente pode partir aqui com uma primeira ideia de terça-feira, sair daqui agora com terça, e se alguém, enfim, se a gente precisar mudar isso, a gente tem um grupo ali para recombinar, mas a gente sai com terça, então. Legal. Fechou. Então, nos vemos na terça, mesmo horário? Mesmo horário. Então, valeu. Um abração. Prazer, gente. Beijo. Se cuidem na corona loucura, hein? Mental. Valeu, gente.